Em setembro de 2009, eu tive a oportunidade de dar uma palestra em Dornes, em que o tema da palestra era a hora da simplicidade. E nessa palestra eu falei um pouco a respeito do conhecimento e de como nos tempos de hoje é importante que nós comecemos a soltar um pouco esse conhecimento. E a soltá-lo não no sentido de descartá-lo, mas no sentido de materializá-lo. Não acumularmos, mas materializarmos esse conhecimento. E uma das coisas que eu falava nessa palestra era da importância de nós irmos lá, e eu usava essa imagem de irmos ao sótão, lá ao baú, lá no sótão, procurar todas aquelas folhas que nós escrevemos pelo nosso punho, sobre as coisas que conhecemos, sobre aquilo que sabemos, sobre o que julgamos saber, e da importância de podermos pegar em tudo isso e de alguma forma queimar isso em honra de algo mais alto. Porque o conhecimento, ele tem uma função e uma utilidade. É como uma bicicleta. Eu usava esta imagem da bicicleta. E a função do conhecimento, como essa bicicleta, é levar-nos até à entrada do templo. É essa a sua função. Podemos ir a pé, demoramos mais tempo. Mas com o conhecimento facilita essa caminhada para chegarmos à entrada desse templo. Mas nós não podemos entrar com a bicicleta no templo. A bicicleta tem que ficar à porta. Por isso há um momento da nossa vida em que nós temos que soltar. Da mesma forma que vamos soltando as coisas materiais, à medida que nós vamos fazendo essa caminhada, vamos soltando as coisas materiais, elas não têm tanta importância, começam a ter cada vez menos importância. Há um momento em que nós começamos também a soltar as coisas espirituais. Nós vamos na busca espiritual, acumulamos conhecimentos e há um momento que temos que começar a soltar, porque torna-se um peso também. Torna-se um fardo que nos impede de fazer a caminhada dentro desse templo. Ou seja, a bicicleta tem que ficar à porta e nós temos que entrar no templo descalços. Voltamos um pouco a Francisco de Assis, não é? Ele despe-se diante do seu pai terreno e quando ele se despe, então ele entra no templo e assume a sua função e a sua tarefa. Então, nessa palestra eu falava muito sobre isso, sobre a necessidade de pegar em todo esse volume de conhecimento que nós acumulamos, e neste caso é o conhecimento espiritual, que também tem que ser solto, e de queimá-lo como entrega ao mais alto, e depois termos a coragem de pegar numa única folha em branco e lançá-lo ao vento, deixar que a vida vá escrevendo nessa folha a nossa verdadeira vida, o que nós temos que realmente fazer. Que não seja o que nós escrevemos pelo nosso punho, mas que a vida escreva por nós. Então hoje eu estou aqui na sequência do livro Janelas entre Dois Mundos, onde é apresentada uma nova visão da história de Portugal. E eu estou aqui dentro dessa mesma postura. Eu estou a ir ao baú, buscar essa informação, estou a trazê-la aqui, estou a falar pela primeira vez em público sobre isso. Essa informação está no romance, mas é a primeira vez em público que eu estou a falar sobre isso. E depois de falar eu vou queimar, como que em holocausto, vou queimar essa informação, ou seja, não vou voltar a este assunto. Ela vai ficar gravada, vai ficar disponível para todas as pessoas que quiserem ouvir e que possa ser importante, mas eu não vou voltar a esse assunto. Eu estou a trazer e depois vou soltar. De alguma forma, vejam essa informação como um estímulo. Recebam-na como um estímulo e um incentivo. E depois façam o mesmo processo, soltem-na, não fiquem com ela. Desapeguem-se dela. E esta história de Portugal, ela começa exatamente na cruz, há 2000 anos atrás. Ela começa num episódio muito particular, em que Jesus está na cruz e ele se dirige a Maria e é interpretado pela história que a Maria seria sua mãe e olhando para João diz: este agora é teu filho. E depois olha para João e diz: esta agora é tua mãe. E este episódio sempre foi interpretado como sendo Maria, mãe de Jesus, porque se está a falar de filho e de mãe,
numa interpretação linear, pensa-se que esta Maria seria a mãe de Jesus. Não era a mãe de Jesus. A Maria a quem Jesus se dirige é Madalena. E o que Jesus está a dizer é: Maria, este agora é teu discípulo. E João, esta agora é tua mestre. Não sou mais eu, é ela. E é aqui neste episódio, João e Maria Madalena, que vão ser duas figuras nucleares em tudo o que vai acontecer depois na história. Que começa essa história de Portugal. Madalena, logo depois, começa a tecer a verdadeira Igreja de Cristo. A Igreja primitiva, ela é criada por Madalena. A Madalena começa a reunir os primeiros cristãos nas casas de igreja, como eram chamadas. Começa ali a nascer a Igreja primitiva. Essa Igreja que depois, em 325, acaba por ser abafada em Niceia. E nasce a Igreja atual, que é a Igreja de Constantino, não é a Igreja de Pedro, embora se diga que a Igreja de hoje é a Igreja de Pedro e de Paulo. Na verdade, é a Igreja de Constantino, porque o Vaticano ele está como uma representação do Império Romano, o Papa como uma representação do Imperador, as vestes, o trono, o cetro, é tudo uma representação do Imperador Constantino. Por isso é a Igreja que nasce em Niceia, através do concílio que foi realizado em 325. Concílio esse que nasce de um equívoco que permaneceu ao longo da história, que é de sempre se ter tomado Jesus e Cristo como a mesma coisa. Ou seja, Jesus e o Cristo como um único ser. Não era um único ser. Jesus era um ser, o Cristo era uma outra realidade. E nesse concílio de Niceia, o confronto que ali acontece entre o bispo Alexandre e o presbítero Ário, era que Alexandre apresentava Jesus Cristo, que ele tomava como uma mesma pessoa, como eterno, como da mesma substância de Deus, luz, vida da vida, luz da luz, que nunca foi criado. E ele estava certo, porque ele estava a falar do Cristo, que é o segundo aspecto da Trindade, e que é Deus em si mesmo. E quando Ário apresentava Jesus Cristo, que ele também tomava como a mesma coisa, e dizia que não era divino, mas não completamente divino, que foi gerado, que houve um momento que não existia e que foi criado a partir do não existente, ele também estava certo, porque ele estava a falar de Jesus, o homem. Nenhum dos dois compreendeu, porque tanto um como o outro tomaram Jesus e o Cristo como a mesma pessoa e criou-se ali aquele confronto de ideias, de onde acaba por Ário ser excomungado e nasce a Igreja de hoje e a Igreja primitiva de Madalena é abafada. Todos os evangelhos apócrifos são suprimidos e ficam essencialmente os 4 que nós conhecemos hoje. Madalena e João, eles rumam até Éfaso. Éfaso, que é um núcleo onde nasce aquilo que se conhece como a comunidade joanina. E é ali em Éfaso que começam a ser escritos todos os apócrifos. E João e Madalena, eles são o epicentro desse novo movimento. E em torno deles juntam-se 12 novos apóstolos, que não são os conhecidos, são outros apóstolos. E é ali que começa esse trabalho que viria mais tarde a dar a fundação de Portugal e a criação, a manifestação dessa alma portuguesa naquilo que tem que manifestar. Esse grupo, ele acaba por rumar para o Ocidente. João, Madalena e os 12 acabam por rumar para o Ocidente e passam pelo Egito. E é ali no Egito que Madalena vai buscar o Graal. É Madalena que traz para a Europa o Graal. E o que é o Graal? Qualquer um de nós pode ser o Graal. Porque onde quer que o céu encontre a terra, ali está o Graal. Jesus foi o Graal, Madalena foi o Graal. Quando esse céu, que é o Cristo, que desce, encontra a terra, que é a substância, esse receptáculo torna-se o Graal. E o resultado dessa alquimia, o que acontece ali,
O que acontece desse encontro entre o céu e a terra é aquilo a que nós damos o nome de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é nada que venha do céu, nem é nada que venha da terra. O Espírito Santo é essa alquimia que resulta do encontro do céu com a terra. E esse encontro acontece nesse receptáculo a que nós damos o nome de Graal, que pode ser qualquer um de nós. Mas existe um Graal muito específico. Existe um Graal muito específico que é formado por 3 pedras, 3 cristais. Esses 3 cristais, eles são, digamos, cristais de substância ascendida, não é substância planetária. E esses cristais, eles foram o epicentro de um trabalho que foi realizado no Egito por um ser que era conhecido como Serapis Bey. E o trabalho que ele realizava era conhecido como o trabalho ligado com a ascensão da matéria. E o epicentro do trabalho de Serapis Bey era exatamente o Graal. Essa chama da ascensão, que estava no centro desse templo, é exatamente o que nós chamamos o Espírito Santo. Que é essa substância lúcida, essa substância consciente, essa substância qualificada pela consciência do Filho, qualificada pelo Cristo. E Madalena, quando vai ao Egito buscar o Graal, ela está, de alguma forma, a trazer esse trabalho que tinha cessado ali, está a trazê-lo para a Europa. E ela traz essas 3 pedras, uma pedra central maior, que é uma pedra de ligação, que é um fio de ligação céu-terra, e 2 pedras menores, que são pedras polares, feminina e masculina. A representação desse Graal ao longo da história sempre foi feita pela flor de lis. A flor de lis, quando ela aparece ao longo da história, o que ela está a simbolizar é exatamente o Graal. Quando ela aparece nas armas da Ordem de Avis, por exemplo, a Ordem de Avis que é fundada, e nós já vamos ver isso com mais detalhe, que é fundada com a função de proteger esse Graal quando ele viesse para Portugal, lá está a flor de lis. É essa a sua representação, é isso que ela ocultamente representa, é esse Graal. E Madalena, João e os 12, quando vêm para o Ocidente e entram por França, que é onde eles chegam, e essa história é conhecida da chegada de Madalena à França, e curiosamente é retratada nas pinturas como trazendo um vaso de alabastro, que não era um vaso e não era de alabastro, o que ela trazia era esse recipiente com as 3 pedras, que era o Graal. Ali começa esse trabalho. Esse trabalho de trazer esse Graal, que é o Cristo. O Graal não simboliza o Cristo, ele é o Cristo vivo, pulsando, irradiando. Esse Cristo que tinha um porto de chegada, que havia um lugar onde ele teria que chegar. E esse porto de chegada é exatamente Portugal. Os 12 mais os 14, no fundo, não é? Os 12 apóstolos mais João e Madalena, eles trazem o Graal e rumam por Portugal. Eles fazem um périplo por Portugal. E aqui em Portugal eles vão, na presença do Graal, tecendo campânulas ao longo do país. Em cada uma delas há uma cerimónia que se realiza e eles vão tecendo campânulas ao longo do país. Campânulas desse novo mundo que está para vir. Essas campânulas que vão sendo tecidas, elas são como realidades impenetráveis pelo karma planetário. Ali dentro daquelas campânulas pode sentir os aromas dessa nova terra. E essas campânulas vão sendo criadas ao longo de Portugal, pelos 12, mais João e Madalena. Sempre com o Graal no epicentro, o Graal que é o próprio Cristo, que está presente. Depois desse trabalho se realizar, eles voltam para a França e de alguma forma há como que o encerrar desse trabalho. Há o recolher desse trabalho. As campânulas tinham sido criadas e esse trabalho é recolhido. O Graal é levado para a Inglaterra por um dos 12, um dos apóstolos, desses 9 apóstolos ligados a Madalena e João, que é conhecido na história como José de Arimateia, e que leva o Graal para a Inglaterra, onde vai ficar 1000 anos. E ali depois é tecida todas as lendas que se conhece do rei Artur, em volta do Graal.
E durante 1000 anos o Graal não está presente no continente. Há como que um interregno de 1000 anos. Mil anos depois, existe uma ordem que é fundada em França. Uma ordem que era conhecida na altura como a Ordem do Monastério do Sinai e que mais recentemente, através de alguns livros, é apresentada com o nome de Priorado do Sião. Que era uma ordem que sempre ambicionou, de alguma forma, de ter os poderes das nações da Europa. E embora essa ordem sempre tenha sido apresentada ao longo da história como uma ordem luminosa, ela nunca foi uma ordem luminosa. Era uma ordem que operava pela sombra. E o seu objetivo era simplesmente conseguir aquilo que ela conseguiu depois na Palestina, de trazer provas que comprovavam a linhagem sanguínea de Jesus, através de Sara, que era filha de Jesus e Madalena, de comprovar essa linhagem e depois, com essas provas, poder colocar nos poderes europeus um ser que fosse dessa linhagem, quase como que um representante de Cristo na Terra, que naturalmente que a ordem iria manipular por detrás em função dos seus interesses. Quando esta ordem começa a ganhar expressão e quando, à medida que ela se começa a movimentar para levar em frente os seus objetivos, a ordem contrária, luminosa, e eu aqui chamo essa ordem como a fraternidade e por isso a irmandade, que seria a ordem da luz, ela começa-se a movimentar. E a sua movimentação passa por trazer o Graal novamente para a Europa. 1000 anos depois, o Graal é trazido novamente para a Europa. Porque enquanto que o Graal estivesse presente, enquanto que o Graal estivesse vivo, não havia como essa ordem levar à frente os seus planos. Não havia como essa ordem tentar colocar nos poderes da Europa um descendente de Jesus e Madalena, como que apresentando como que o próprio Cristo encarnado, ou como um representante direto do Cristo, se ali ao lado estivesse vivo e pulsando o próprio. Porque o Graal é a presença do Cristo vivo, que está ali, pulsando. Então, para essa ordem era muito importante, quando o Graal vem para a Europa, se apossar desse Graal. Era muito importante para essa ordem que esse Graal fosse posto de lado, não estivesse ativo, porque ela não conseguiria nunca chegar aos poderes da Europa com esse Graal vivo. E quando a Irmandade, digamos que o lado luz, se apercebe das intenções da ordem do Monastério do Sinai, conhecida mais recentemente como Priorado do Sião, o Graal é trazido para a Europa. E o Graal é trazido para a Europa e é entregue a um ser. A um ser que, numa encarnação passada, foi um dos 12 que circulou por aqui com João e Madalena. Esse ser nós conhecemos como Bernardo de Claraval. Madalena aparece a Bernardo de Claraval e dá-lhe 3 tarefas. Ele tem 3 incumbências muito específicas. A primeira é receber esse Graal, que veio de Inglaterra, e levá-lo para o sul da França, entregá-lo nas mãos dos sacerdotes cátaros. No fundo, os cátaros no sul da França, eles estavam a tentar ressurgir a igreja primitiva, a igreja que Madalena fundou e que foi anulada em Niceia. Os cátaros estavam a tentar trazer essa igreja. Essa igreja que não precisa de intermediários, essa igreja que nos diz que nós podemos ter o contacto direto com a divindade, que nós não precisamos de um sacerdote que nos diga como é que esse contacto tem que ser feito. E no fundo todo o movimento dos cátaros no sul da França, ele traz toda essa visão. Tu és filho do Pai e tu podes contactá-lo diretamente. Não precisas de um sacerdote, não precisas de uma ordem organizada e estruturada para o fazeres. Esta é a igreja primitiva de Madalena. É quando a pessoa entra em contacto direto com a divindade. Em si, aqui dentro. Não precisa de nenhuma estrutura externa para que esse contacto aconteça. E é nas mãos dos cátaros que Bernardo entrega o Graal. Era da incumbência dos cátaros, desses sacerdotes, velar pelo Graal, mantê-lo vivo, pulsante, ativo, para impedir exatamente
que a Ordem do Monastério do Sinai pudesse conseguir os seus objetivos. A segunda tarefa que foi dada a Bernardo de Claraval era fundar em França a Ordem que iria ter a função de proteger o Graal enquanto ele estivesse em França. E Bernardo funda os Templários. Os Templários não foram fundados para ir para a Palestina. Não era essa a sua função, embora pudesse ser apresentado ao Papa como tal para justificar a sua existência. A sua função não era ir para a Palestina. Essa era a função da Ordem do Monastério do Sinai. No princípio as duas estavam muito juntas. Vocês que faziam parte de uma faziam parte de outra. No fundo, os cavaleiros que depois vão dar origem aos Templários, eles vêm da Ordem do Monastério do Sinai. Até ao ponto que há uma cisão entre as duas, quando se percebe qual eram os objetivos da Ordem do Sinai e qual eram os objetivos dos Templários, que eram exatamente opostos. Então os Templários eles são fundados exatamente com o objetivo de proteger o Graal quando eles estivessem em França. E o segundo objetivo dos Templários, e essa acaba por ser a terceira tarefa de Bernardo, que é fundar a nação que iria mais tarde receber o Graal, exatamente Portugal, ou Porto do Graal. É para isso que este país foi fundado. Ele foi fundado para receber o Graal enquanto objeto, enquanto essas pedras, para depois, mais tarde, receber o próprio Cristo, na substância do país. Essa alma de Portugal, esse Portugal que é fundado 1000 anos depois das cerimónias que se realizam aqui no país por Madalena e João, mas a alma de Portugal ela é tecida por Madalena, João e os 12. A alma é antecedida 1000 anos da fundação do país. A alma de Portugal ela manifesta-se 1000 anos antes da fundação do país. Durante esses 1000 anos, a alma já estava viva aqui, já estava a alimentar os povos que por aqui passavam. Os lusitanos e todos os outros já eram alimentados por essa alma. Essa alma que, no fundo, é uma função, é uma tarefa. É aquilo que este país tem que manifestar. Portugal é fundado 1000 anos depois da alma ser, de alguma forma, manifestada e plasmada. E essa era uma das incumbências de Bernardo. Fundar o país que iria receber o Graal. E a função dos Templários, quando os Templários são fundados e é apresentado ao Papa como a necessidade da sua fundação de ir para a Terra Santa combater os infiéis, está certo. No fundo está certo. Só que a Terra Santa não era a Palestina, a Terra Santa era Portugal. E os infiéis não eram os mouros, infiéis, entre aspas, evidentemente, dentro da mentalidade de então. Não eram os mouros que lá estavam, eram quem aqui estava. E então essa nova Terra Santa, essa nova Jerusalém, que acaba por ser Portugal, era a função dos Templários, vir aqui ajudar a fundar o país que iria receber o Graal e proteger o Graal enquanto eles estivessem em França. Quando a Ordem do Monastério do Sinai toma consciência da presença do Graal em França, quando isso se torna claro para eles, começa todo um movimento da Ordem. E nós vamos ver que ao longo da história a Ordem sempre se movimentou para tentar anular a presença do Graal. Começa todo o movimento da Ordem para se apossar do Graal. Então, todo o movimento que nós vamos assistir na história de suprimir os cátaros no sul da França, através da cruzada que ficou conhecida como a Cruzada Albigense, que vai gerar um dos maiores massacres que aconteceu na Europa, ele tem por detrás do rei de França e por detrás do próprio Papa. Ou seja, a cruzada é justificada aparentemente pelo rei de França por todo o poder que os nobres do sul da França tinham em relação ao rei. E é justificada pelo Papa porque eram considerados hereges, porque iam contra a doutrina instituída, porque eram estes sacerdotes que diziam que não era necessário o clero, que as pessoas podiam contactar Deus diretamente, que não era necessária a instituição. E isto, naturalmente, pela Igreja é visto como heresia. Mas por detrás da Igreja e por detrás do rei de França estava a Ordem. Estava a Ordem do Monastério do Sinai manipulando esses dois núcleos de poder. E manipulando esses dois núcleos de poder para conseguir simplesmente se apossar do Graal que se encontrava nas mãos dos cátaros. Mais precisamente na fortaleza que era conhecida como a Fortaleza de Monte Seguro. Era ali que o Graal se encontrava. Toda a cruzada albigense tem por detrás como objetivo principal,
embora não conhecido, se apossarem do Graal. Esse massacre acontece, ele é conhecido da história. O Graal é retirado da fortaleza pelos Templários, ou seja, os Templários cumprem a sua função, que era proteger o Graal enquanto ele estivesse em França. E eles cumprem a sua função. O Graal é retirado da fortaleza e fica ao cargo dos Templários, fica com os Templários. Enquanto isso, Portugal é fundado. O país que é criado para receber esse Graal. É essa a sua função. Receber o Graal, que deveria, o seu porto de chegada deveria ser Portugal, onde iria continuar o trabalho que se iniciou no Egito. O trabalho que Serapis Bey inicia no Egito, na presença desse Graal, dentro do templo que é conhecido como o Templo da Ascensão, ele iria ter continuidade aqui em Portugal. Portugal é fundado, e ele é fundado por um discípulo direto de Bernardo, que era Dom Afonso Henriques. No fundo, o fundador de Portugal não é Dom Afonso Henriques. O fundador de Portugal é Bernardo de Claraval. É ele que funda Portugal. É ele que está por trás da fundação da nação. E se nós olharmos para a própria Batalha de Ourique, o milagre de Ourique, como é conhecido, é o próprio Cristo que se apresenta a Dom Afonso Henriques, de alguma forma consagrando Portugal como seu, como um país seu, ou seja, o país que é fundado para receber essa consciência. E nós podemos fazer um paralelismo interessante, porque nós temos na história o Jesus homem e temos o Jesus homem que nasce para receber o Cristo e que nasce para receber o Cristo e que passa por todo um processo iniciático para receber essa consciência e manifestar o Espírito Santo. Porque se recebe o Cristo e manifesta-se o Espírito Santo, no fundo o que os apóstolos recebem no dia de Pentecostes não é o Espírito Santo, aquelas línguas de fogo, não é o Espírito Santo. O que os apóstolos recebem no dia de Pentecostes é o Cristo. E passam a irradiar o Espírito Santo. Então nós temos este Jesus homem que nasce para receber o Cristo e manifestar o Espírito Santo, e nós temos o Jesus nação. Podemos ver Portugal como Jesus nação, que tem exatamente o mesmo objetivo: receber o Cristo e irradiar o Espírito Santo. E aí já entramos dentro do conceito do Quinto Império, do Império do Espírito Santo. É isso que Portugal tem que levar. Que não é uma coisa abstrata, é algo muito concreto. Esse Jesus, homem que passa pelas iniciações, e Jesus nasce com a primeira iniciação, por isso é um ser que nasce já dentro da sua tarefa, nasce já ungido pela sua alma. A primeira iniciação é conhecida como a iniciação em que o ser pela primeira vez contacta a sua alma, pela primeira vez sente o aroma da sua alma. E Jesus nasce já com a primeira iniciação. Da mesma forma, Portugal é fundado já com a primeira iniciação. O que quer dizer que, no momento que Portugal é fundado, a alma de Portugal já está presente atuando. E Portugal já não está sob o domínio da personalidade, ou seja, sob o domínio dos homens e da sua vontade. Ele nasce já sob o domínio dessa alma, com um propósito muito definido. E da mesma forma que mais tarde Jesus passa pela segunda iniciação, Jesus homem passa pela segunda iniciação, que é o batismo, e depois dessa iniciação vai para o deserto, também Portugal passou pelo seu batismo, no princípio do século XVI. E depois desse batismo, o que aconteceu a Portugal é exatamente o mesmo que aconteceu a Jesus. Entrou no deserto. Estamos há 500 anos a atravessar esse deserto. No deserto, Jesus entra em contacto com o demónio. É o que nos relata a Bíblia. Aquele demónio que Jesus encontra no deserto não é nada externo a ele. Jesus não está a contactar nenhuma realidade externa a ele. Aquele demónio que Jesus contacta no deserto é ele próprio. É Jesus confrontando o seu próprio ego. É Jesus confrontando as suas próprias dores. É Jesus confrontando o seu próprio medo. Esse é o demónio que lhe aparece. E todo aquele diálogo que se estabelece no deserto entre Jesus e o demónio é Jesus, a alma, conversando com o ego. É esse o diálogo que ali está.
E, no fundo, a segunda iniciação, ela traz-nos isso mesmo. O ser entra no deserto, a alma, de alguma forma, se recolhe e o ser tem que confrontar os seus próprios medos. Se na primeira iniciação houve uma aproximação da alma, houve o sentir pela primeira vez desse aroma da alma, na segunda iniciação, que é a travessia do deserto, essa alma se recolhe. Essa alma se recolhe para que nós possamos confrontar esses demónios. Um ser não se pode tornar um verdadeiro servidor do plano evolutivo se primeiro ele não for lá ao fundo contactar com esse medo dentro dele e resgatar esse medo dentro dele. E ele tem que o fazer sozinho. Sozinho, entre aspas, porque nunca ninguém está verdadeiramente sozinho. Mas ele tem que o fazer sem uma mão a segurá-lo. E a travessia do deserto, porque todos os seres vão passar e todos passam por essa experiência de atravessar esse deserto, é exatamente o processo que Portugal viveu com a sua segunda iniciação. Essa segunda iniciação que acontece no princípio do século XVI. E a partir daí Portugal entra no deserto, onde se encontra até hoje. Se nós olharmos para a história, o que acontece logo depois do princípio do século XVI é o descalabro total. Depois de Dom Manuel, digamos que o último rei onde essa alma se fez presente foi Dom Manuel. Depois vem João III, já entrou a Inquisição em Portugal. Depois vem Dom Sebastião e a perca da independência. E por aí foi. A partir daí não houve mais reis inspirados por essa alma. A partir daí, todos os reis que vieram a seguir eram simplesmente reis no exercício do seu livre-arbítrio normal e das suas decisões humanas, e nunca mais se fez presente essa alma durante estes 500 anos onde nós nos encontramos até hoje. Então Portugal está na travessia do deserto há 500 anos. Enquanto o Graal foi resgatado dos cátaros pelos templários, em Portugal existe um ser muito especial, que nós conhecemos como Rainha Santa Isabel. Rainha Santa Isabel, que numa encarnação passada foi Sara, filha de Jesus, e Madalena. E por isso um ser que tinha uma ligação muito forte com Madalena. E é exatamente pela mão de Isabel que o Graal vem para Portugal. Isabel passa por um conjunto de iniciações. Ela passa pelo processo da quarta iniciação, que é a crucificação em Alenquer. E a crucificação dentro do processo iniciático, que em Jesus é simbolizado pela crucificação, é quando o ser entra em contacto com as dores do mundo. Se na segunda iniciação no deserto o ser entra em contacto com as suas próprias dores e tem que as resgatar, na quarta iniciação o ser entra em contacto com as dores do mundo. Isso é o simbolismo da crucificação. E Isabel passa por esse processo em Alenquer, onde ela, em recolhimento, entra em contacto com essa dor. E depois, na sua vivência da quinta iniciação, em Dornes, dá-se um processo em que Isabel se funde com Madalena. Madalena e Isabel tornam-se uma só. O processo da quinta iniciação é talvez um dos processos iniciáticos mais belos de um ser. É aquilo que é conhecido como o matrimónio superior. E o matrimónio superior, em termos poéticos, é quando a alma e a mônada, ou o espírito, se fundem numa só. É quando se dá essa fusão entre a alma e o espírito. E, embora poeticamente nós possamos ver dessa forma, a alma que se funde com o espírito, dentro dessas núpcias que acontecem naquilo que se conhece como o corpo de luz, que são as vestes que envolvem essa cerimónia, na verdade não existe uma fusão entre alma e entre espírito. Existe apenas a diluição desses núcleos. A alma se dilui, o espírito se dilui e a consciência, que é aquilo que nós não somos uma alma, nem somos um espírito. Nós no princípio da nossa etapa terrestre, nós nos identificamos com uma personalidade e achamos que somos uma personalidade. E depois temos este processo de perceber que nós não somos uma personalidade, que nós somos algo mais. E depois passamos para a fase seguinte em que achamos que somos uma alma. E depois que somos um espírito. Mas personalidade, alma e espírito, eles são corpos. Eles são aquilo a que eu chamo de estabilizadores de consciência. O que nós somos é essa consciência.
É essa consciência que se encontra estabilizada nesses diferentes núcleos. Um espírito que permite que a consciência fique estabilizada num nível mais alto, numa dimensão mais alta, a alma numa dimensão intermédia e a personalidade aqui embaixo. Na quinta iniciação o que acontece é a diluição desses núcleos. A alma e o espírito são diluídos e a consciência ela concentra-se toda num único núcleo. E esse único núcleo é aquilo que se chama corpo de luz. Corpo de luz que foi tecido por nós. Tal como a tecedeira que vai fio a fio tecendo as vestes, esse corpo de luz nós fomos construindo ao longo das encarnações. Se os outros nos foram ofertados, se um espírito e uma alma nos foi ofertada pelo Pai, quando nós descemos aos planos materiais, o corpo de luz fomos nós que o construímos ao longo das encarnações. O melhor de cada encarnação nós fomos colocando ali e fomos tecendo esse corpo. É como se nós, antes de entrarmos dentro do espaço e do tempo, dentro desta dimensão dual, estivéssemos ao lado do nosso Pai e Ele nos dissesse, nós tínhamos que ir para aquela ilha lá longe, estivéssemos na praia junto com Ele, e Ele dissesse, temos que ir àquela ilha, temos coisas a aprender ali. É como se Ele nos ofertasse um barco, nos dissesse, está aqui esta embarcação que te permite ir para lá. Eu te ofereço esta embarcação para tu ires para lá. Mas para tu regressares a mim, tu tens que construir a tua própria embarcação. E tens que a construir com os materiais que encontrares nessa ilha. Então, isto é o corpo de luz que nós fomos tecendo ao longo das encarnações. Na quinta iniciação o que acontece é a diluição desse barco que o Pai nos ofertou. E a concentração da consciência nesse novo barco que nós construímos. Isabel passa por esse processo da quinta iniciação. E com esse processo da quinta iniciação, Madalena se aproxima. Madalena se faz presente. E de tal forma que há uma fusão entre as duas. Não há mais diferença entre Madalena e Isabel. De alguma forma pode-se dizer que a partir de então era Madalena que ali estava presente. Foi Madalena que, a partir dali, passou a atuar através de Isabel. E é Madalena que, todo o processo daí em diante, é Madalena que está conduzindo esse processo. Não é mais Isabel, não é mais o rei Dom Dinis. É Madalena e Isabel, não é? Que passam a ser um só, que acaba por iniciar todo esse processo que leva à criação da Ordem de Cristo. É Madalena que faz com que o Graal, que estava na posse dos Templários em França, venha para Portugal. E venha para Portugal e seja colocado exatamente no Convento de Cristo, na charola do Convento de Cristo. Era ali naquela charola que antes era vedada. Não se tinha acesso. Tinha-se uma passagem quase que secreta para se chegar lá. É dentro daquela charola que o Graal é colocado e é ali que se dá início aos trabalhos que eram realizados no Egito por Serapis Bey, ligados com a ascensão da matéria. Com a presença do Graal em Portugal, são criadas duas ordens que têm funções muito específicas. A Ordem de Cristo, ela tem o papel em Portugal igual àquela que os cátaros tinham em França, quando o Graal lá se encontrava. A sua função é velar pelo Graal. E a Ordem de Avis, que é fundada com a função que os Templários tinham em França, proteger o Graal. Enquanto que a Ordem de Cristo velava pelo Graal, a Ordem de Avis tinha a função de o proteger. E de impedir que, de alguma forma, a Ordem do Monastério do Sinai pudesse se apossar do Graal. E eles não desistiram, não conseguiram em França. Embora do massacre que realizaram no sul da França contra os cátaros, não conseguiram o Graal. Apesar de todas as perseguições que os Templários depois são alvo. E quando o Graal passa para as mãos dos Templários e a Ordem do Monastério do Sinai sabe que o Graal está nas mãos dos Templários, começa todo o movimento da Ordem para se apossar do Graal novamente. E aí todo o movimento contra os Templários que leva à sua extinção é exatamente com o intuito de uma vez mais se apossarem do Graal. E uma vez mais não conseguem, o Graal é trazido para Portugal e é colocado no Convento de Cristo.